Empreendedorismo familiar e rotina. Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje com a Camila Cunha, que ela fala bastante no perfil dela sobre esse assunto de empreendedorismo familiar. Então hoje ela vai compartilhar com a gente como que é essa realidade da vida dela e dar dicas pra gente também, uma aqui, da rotina com os filhos, né? No meio disso tudo, de ser uma família empreendedora. Então, bora lá, vamos esperar ela entrar pra gente começar a nossa conversa hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui. O Instagram vai avisando as pessoas. A Camila já entrou, primeira pessoa. Eu vou te mandar o convite, Camila. E aí a gente já começa. Instagram tá na descrição do vídeo. Oi, Oi, Luara, boa noite. boa noite. Tudo Tá me bem? ouvindo bem? Tá tudo certo? Deixa eu só ajustar aqui a luz. Eu acho que tá um pouco forte. A Mas a minha eu deixo gente. naquela amarelinha, senão depois nosso olho fica piscando, né? Ah, é isso mesmo. Mas vamos ver aí. Essa aqui é melhor, né? É, Eu acho. deixa amarelinha. É, verdade. Boa noite, gente. Boa noite, Boa Luara. noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz por você ter me chamado para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto tanto de falar. Eu que agradeço pela disponibilidade, né? Chega esse horário, a gente já tá tão cansada, com vontade de dormir, né? Porque aí quando a gente tem um É, compromisso, dá um pique novo, né? isso, você tem que dar aquela rompida ali no, na noite de descanso, né? E pegar um novo pico de energia. Sempre dá certo. É. Aí a gente pode começar se apresentando enquanto as pessoas vão entrando aí. Se você quiser começar se apresentando. Sim, claro. Bom, meu nome é Camila, como a Luara já falou. Eu tenho 30 anos e eu sou de Uberlândia, do interior de Minas Gerais. Sou casada com o Arthur. Nós somos casados. O ano que vem vai fazer 5 anos, já está quase fazendo 5 anos que a gente está casado. E nós temos, por enquanto, dois filhos. O Emanuel, de 2 anos e 3 meses, e a Valentina, de 11 meses. Ela está quase completando um aninho. Ai, que bonitinho. Ah, E estamos aí nesse mundão de meu Deus, né? A gente sabe que hoje empreender é quase que uma necessidade de todas as famílias. Sobretudo agora, né, Luara, depois da pandemia, que a gente viu o quanto os bens de primeira necessidade têm aumentado o valor. Então, esse é um assunto que foi tomando conta de muitas famílias e com a gente não foi diferente, embora a gente já tenha começado a empreender antes da pandemia. Então, nós começamos a empreender assim que entendeu? a gente ficou noivo e nós começamos vendendo doces, a gente vendia alfajores, Ai, pão de delícia. mel. E isso, a gente começou vendendo essas coisas para complementar o dinheiro que a gente precisava para casar. Então a gente tinha uma meta que era vender algumas coisas para a gente conseguir comprar as alianças. E aí a gente conseguiu. Então nós começamos a empreender juntos, em família, sim. Depois nós fomos para o ramo de cosméticos, começamos com representação de algumas marcas bem conhecidas. E aí, o ano passado, nós estamos no 21, 2020, isso. Quando a gente descobriu a gravidez da Valentina, a gente também decidiu entrar no ramo de roupas infantis. Então, a gente também fundou a loja Doce Maternidade, que é uma loja é um e-commerce de roupas infantis para bebês e crianças de 0 a 3 anos. Então a gente está aí nos empreendimentos já tem mais de 5 anos, né? E é isso. Nossa. Aí eu sou a Luara, pra quem não me conhece. Eu tenho 23 anos.
casei com 19 anos. A gente tá casado também há quase 5 anos. A gente vai completar 5 anos ano que vem, em setembro. Mas aí de namoro Que dá legal. 5 anos. Aí a gente casou com um ano de namoro, né? E logo que a gente casou, eu já engravidei do Liam, que é o meu filho mais velho de 3 anos. E aí a Dulce tem 1 ano e 2 meses, vai fazer 1 ano e 3 meses, dia 2 agora de dezembro. E agora eu tô grávida eu acho que 26 semanas da Maria Luísa, a nossa terceira filha, né? E meu esposo, ele sempre empreendeu. A família dele é uma família empreendedora, né? O pai dele veio analfabeto do Nordeste, aí veio para São Paulo, né, para ter uma vida melhor. Aí ele começou vendendo com camelô, aí depois ele cresceu, ele teve lanchonete, teve vários negócios, assim. Aí a família dele conseguiu prosperar, assim, com esse empreendedorismo. E aí quando ele foi para uma comunidade, ficou 10 anos nessa comunidade, ele sempre trabalhou no negócio do pai dele, né? Então ele sempre teve essa veia empreendedora. E aí depois ele foi para essa comunidade, ficou 10 anos lá, e aí saiu, aí foi cuidar do negócio do pai dele, que era aquelas lojas que vende tudo, sabe? Ele cuidou dessa loja. E aí depois, acabou não dando certo, ele saiu. Ele entrou ele já era formado em teologia, aí ele fez psicologia, não deu certo, saiu. E aí ele entrou na faculdade de turismo, que foi onde a gente se conheceu, né? E, e aí quando eu conheci ele, ele estava trabalhando registrado numa associação, né? Ele é um trabalho assim mais missionário mesmo. Quando a gente casou, ele estava com esse trabalho nessa associação. É aquela coisa, né? Assalariado, então, bem diferente do que ele estava acostumado. Aí veio a pandemia, ele acabou sendo mandado embora, né? Porque a associação estava conseguindo cuidar dos funcionários. Aí ele era coordenador. E aí, quando começou a pandemia, ele já percebeu que ele tinha que começar a empreender, porque a coisa ia ficar difícil. E aí, ele já entrou no negócio com a irmã dele, nesse primeiro ano aí de pandemia. E aí, depois, quando ele foi demitido mesmo, ele já estava mais encaminhado no negócio, né? Então aí ele já tinha sido mais esperto. Aí hoje ele trabalha com esse negócio ainda, né? Então ele empreende aqui e graças a Deus, né, tá dando certo. E vive só disso, a gente vive só desse negócio próprio mesmo, dessa empresa. E realmente, se não fosse a coragem, né, de empreender, de ter ali um negócio próprio, né, mesmo com tantas dificuldades, né, tantos riscos, a gente teria passado muitas dificuldades, né, que infelizmente muitas famílias passaram por não ter investido nisso, em algum negócio próprio. Mesmo os negócios próprios também tiveram muita dificuldade, né? E aí é assim, né? Nossa história foi essa. Aí você pode continuar. É isso. E vocês, o negócio do seu esposo, o empreendimento de vocês, né? Porque nunca é só do marido, nem só da esposa, né? Família. O É, empreendimento de vocês é em qual ramo? é do marketing digital. Meu esposo, Hum, ele é estrategista digital e ele trabalha com Não, tráfego também. que legal, muito bom. É uma área que está crescendo, né? Sim, é extremamente necessário. Que legal, É, muito, muito bonita a história. sim. E você pode continuar falando um pouquinho da sua história, aí como que vocês vivem, o que que você quer compartilhar sobre o empreendedorismo familiar. Então, Lara, o tema da live é empreendedorismo familiar e rotina, né? Então, assim, eu costumo dizer que o empreendimento familiar, ele é algo muito, muito particular, muito específico. Quando a gente fala de empreendimento, quando você coloca no geral, né? Coloca tudo no geralzão, empreender, e você ramifica ali para o empreendedorismo familiar, você vai ver que os empreendimentos familiares, eles têm características muito particulares. E de uma maneira geral, quando a gente escolhe empreender em família, a gente parte do pressuposto que aquela família está precisando de uma renda complementar ou quer muito atender a uma necessidade do mercado, né? Seja porque tem realmente algum dom, algum carisma, né? Alguma coisa que quer realmente colocar a serviço, mas que precisa também complementar a renda da família. Por outro lado, a gente sabe que esse empreendimento não pode comprometer a dinâmica familiar, não pode sobrepor a dinâmica familiar, atrapalhar ali.
relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, né? Geralmente as esposas estão de casa trabalhando, algumas estão fora, mas eu vejo muito assim que nos empreendimentos familiares as esposas estão de casa e alguns, no meu caso, o meu marido trabalha fora, ele tem um emprego formal, outros como o seu, né, que às vezes está misto, tem mais flexibilidade de horário, então tem essa dinâmica, né, de não atrapalhar essa dinâmica familiar. Então eu vejo que é muito particular isso e a gente precisa primeiro pensar o seguinte: quais são as prioridades da nossa família? O que nós estamos querendo buscar com esse empreendimento? Estabelecer algumas metas também é muito importante, sabe, Luara? Eu vejo assim, por exemplo, a gente fez um mapeamento aqui ao longo de todo esse ano e a gente conseguiu avaliar mês a mês o que a gente estava precisando melhorar de rendimento dos nossos empreendimentos para que a gente conseguisse, para que a conta financeira fechasse melhor. Então, é interessante também quando a gente vai começar, quando as pessoas estão aqui nos ouvindo, vão nos ouvir depois, às vezes querem começar um empreendimento, elas precisam estabelecer uma meta. Ah, quanto que eu quero de renda a mais? Ou quanto que eu preciso de renda a mais? E às vezes até acontece, Luara, dos dois ficarem sem emprego, ou do marido ficar sem emprego. Então, quanto que eu preciso de renda? Porque a partir disso a gente vai começar a estabelecer algumas metas, algumas estratégias, a gente vai alinhar todos os propósitos da nossa empresa para a gente conseguir suprir essas necessidades. Então é muito Sim, importante, não é verdade? é. Peraí, tô mandando aqui. É verdade mesmo. Tem que ter toda essa organização, né? É que quando a gente pensa ali nas prioridades que a gente que é uma família cristã, né? Primeiro Deus, depois o trabalho, né? Depois a família e depois o trabalho, né? Que a gente sabe se a base ele não estiver bem estruturada, realmente vai ficando muito difícil, né? Como a gente vê que muitas famílias elas têm ali, né? Vão lucrando, vão prosperando, mas a família vai se perdendo, né? E aí não vale nada a pena, porque aquela família ela vai ter bem-estar material, vai ter tudo ali em casa, não vai faltar nada, né? Vai ter sempre a geladeira cheia, só que aí vai ser uma família vazia, né? Infelizmente a gente vê muitas famílias assim que a família é bem de vida, né? Tem ali os seus negócios, mas infelizmente não é feliz, né? Enquanto a gente vê muitas outras famílias que todo mês está ali lutando para fechar a conta, né? Até, principalmente famílias numerosas, que são muitos filhos, Uhum. e a geladeira nem sempre está tão cheia, mas aí a família ela consegue no fim de noite, assim, rezar o terço, se reunir em volta da mesa, jantar. Isso acaba, assim, compensando, né? Não que seja ruim, né, você ter, não passar dificuldade financeira, porque eu imagino que nós deveríamos todos não passar dificuldades financeiras, né? Mas você realmente saber as prioridades, que é ali o seu momento em família. É igual meu esposo aqui, ele tem muito trabalho, muito, muito trabalho mesmo. E aí, daí para ele ficar assim, virando noite, trabalhando, que não acabaria nunca. Exatamente. Mas aí não, né? Domingo ali é prioridade, a gente ir pra missa, a gente procura ir cedo, que as crianças estão mais tranquilas, então a gente tem aquele momento de oração. A gente sempre tenta estar saindo ali durante a semana para fazer algum passeio, para ir no parquinho, para brincar com as crianças. Às vezes é muito complicado, às vezes ele acaba até almoçando ali enquanto trabalha, porque se é uma semana muito corrida. Só que a gente vai equilibrando os pratinhos, né, para não perder do fio da meada, do que realmente vale a pena, né, na vida familiar. Que no fim a gente precisa, né, ter ali o nosso sustento necessário, né. Hoje eu estava até lendo lá em Gênesis sobre quando Deus falou para Adão, né, o castigo Uhum. dele, que ele ia ter que conquistar o Uhum. pão dele com o próprio suor, por conta, né, do pecado que ele cometeu. E seria um trabalho árduo, né, para poder conquistar ali o pão dele de cada dia, seja na terra, né, tendo que plantar, que colher, com os animais. Mas antes do pecado era tudo muito fácil, não precisava trabalhar, né? Tava tudo ali para ele, aquela coisa boa, só que aí, Exatamente. né, a gente tem
que arcar com essa consequência de precisar ir trabalhar Exatamente. para ter o nosso sustento da nossa família. Mas aí, como Deus é um Deus de misericórdia, ele não nos abandona, né? Aquela família que realmente está ali disposta a trabalhar, não deixar faltar, né, o necessário para os seus filhos, não vai faltar, porque a providência de Deus ela vai estar ali, né, seja com uma doação, seja dando ideias para vender alguma coisa, né? Exatamente. É isso mesmo, Lara. E eu lembro muito de uma frase que eu não me lembro se é de São José Maria Escrivá ou se é de algum outro santo. Eu não estou lembrando agora, mas que diz assim: trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Então, a gente realmente precisa empreender esforços, para fazer o nosso trabalho bem feito, para utilizar aquelas ferramentas que são necessárias para trabalhar bem, no tempo que a gente dedicou ali para o trabalho e no tempo que a gente é, que é o que a gente não destinou ao trabalho, que é o tempo do descanso, o tempo da família, e aí Deus vai estar trabalhando por nós. Então a gente tem que pensar isso, porque a gente também fica, às vezes, nesse ímpeto de querer atropelar as coisas, né? De sair fazendo, de sair realmente atropelando tudo, passando por cima de tudo, e realmente não é por aí. Então, realmente, a gente precisa manter essa divina ordem, né? Essa ordem que você gera consequências. Deu uma Deu uma travada. travada, mas voltou. Ficou É tudo você. preto, mas você voltou. É, Graças sim. a Deus. Eu lembro que teve uma época que a gente estava aqui trabalhando, a gente trabalhava trabalhamos ainda com cosméticos, né? E aí era data comemorativa e às vezes no domingo. Aí o pessoal brasileiro tem muito aquela cultura de deixar para a última hora, né? Então, assim, a É, gente, no horário do almoço, a gente arrumando para sair, às vezes para almoçar na casa dos meus pais, geralmente na casa dos meus pais ou dos meus avós, a gente saindo e tendo que organizar as coisas, tendo que separar pedido de cliente e aquilo gerava um transtorno muito grande, porque a gente tendo que sair, né, para almoçar em família e às vezes tinha que passar na casa de algum cliente para fazer alguma entrega. E aí a gente começou a aprender e a ver que a gente precisava estruturar melhor isso, que a gente precisava organizar melhor e que às vezes a gente estaria, entre aspas, perdendo alguma venda, mas a gente estaria ganhando na nossa harmonia familiar. Então, assim, a gente vai aprendendo mesmo com o tempo. O certo é que, principalmente para as famílias que são cristãs, que são católicas, é a gente realmente ir estruturando aquilo que é mais importante primeiro, as prioridades, e aí a gente vai encaixando o trabalho, né, o tempo que a gente destina para o trabalho, depois que a gente já encaixou essas outras coisas que são mais importantes, porque realmente o descanso ele tem o seu lugar, o descanso ele tem o seu valor. Né? Deus trabalhou e no sétimo dia ele descansou. Ele trabalhou por 6 dias e no sétimo dia ele descansou. Então a gente precisa também colocar esse nosso trabalho nas mãos de Deus e descansar, né? Então no tempo que a gente está trabalhando, a gente deve buscar todo o conhecimento, todas as ferramentas que a gente tem para a gente trabalhar da melhor forma possível, para que aquele tempo que a gente dedicou, a gente consiga obter o retorno, o rendimento melhor possível dentro das nossas possibilidades, né? Então isso é muito importante. E também uma coisa que eu considero muito importante, Luara, é que às vezes muitas famílias querem ou muitas mulheres querem empreender e não sabem onde começar em qual ramo começar. E assim, é muito simples. Tudo que a gente se propõe a fazer com dedicação, dá certo. Então, eu recomendo que a gente escolha aquilo que a gente se identifica mais, aquilo que a gente tem mais facilidade, às vezes um dom natural. Por exemplo, tem pessoas que têm muito dom para cozinhar, para fazer, sei lá, um bolo, para fazer um pão. Eu já não tenho dom para isso. Então, também não. ficaria mais difícil. Então, assim, e começar com
com um pouquinho, às vezes um produto só, não tem problema. Começar ali atendendo as pessoas que moram próximos de você, começa devagarzinho mesmo, uma coisa pequena, e empenhar naquilo durante um tempo. Porque às vezes também a gente tende a começar e parar, começar e parar. Então, se empenhar naquilo que a gente propôs a fazer, né? Propôs a comercializar, vender e trabalhar naquilo, né? Com afim. E se É a dedicar mesmo perseverança, àquilo. né? Foi? E ter a perseverança, né? Porque no início sempre tem uns não, Isso. né? Aquela vontade de Isso. desistir, que não tá indo muito pra Exatamente. frente. Aí, quem vence é quem persevera, que não desiste, o clichê, né? Mas é a verdade. Exatamente. E no meio do caminho a gente vai melhorando, a gente vai aprimorando os processos. É Sim, muito isso que acontece. Então a gente precisa ter realmente essa perseverança, né? Escolhe algum ramo que você se identifica mais, persevera naquilo, né? E toca o barco, né? Então, assim, é muito importante a gente ter isso também em mente, né? E a gente precisa ter noção também daquilo que cabe dentro da nossa realidade, né? Então, durante muito tempo eu também errei muito no sentido de querer fazer as coisas que não cabiam dentro da minha realidade. Então, por exemplo, hoje eu cuido período integral das crianças. Nenhum dos meus dois filhos vão para a escola ou para a creche. A gente tem a casa e quem cuida da casa somos eu e meu esposo. A gente não tem funcionária. E eu tenho muita ajuda da minha mãe também, assim, quando a coisa aperta, ela me ajuda. Agora ela está me ajudando mais também com as crianças. Hoje eu tenho a ajuda dela uma vez por semana, ela fica com as crianças para eu conseguir desenvolver aquilo que não deu para desenvolver, que às vezes ficou mais difícil, ficou pendente. Então a gente tem essa realidade, né, de cuidar da casa, da alimentação, da limpeza, da organização de tudo. Então, a gente precisa ver o que cabe dentro da nossa realidade. E por isso que a rotina é muito importante. Porque a gente tendo uma rotina bem estruturada, a gente sabe quais são os melhores horários para a gente desempenhar determinadas funções que são inerentes ao nosso negócio, né? Então, geralmente, quase todo mundo trabalha com uma revenda de produtos ou o produto artesanal, né? Produz o produto ou vende algo digital, né? Algum curso, alguma coisa assim. Então, dentro daquele negócio, você listar mesmo quais são as rotinas que você precisa ter. O que eu preciso fazer todos os dias? O que eu preciso fazer semanalmente? O que eu preciso fazer mensalmente? E aí você vai distribuindo, você pega essas tarefas e vai quebrando elas em pequenas tarefas. Eu gosto muito do método, porque para quem tem criança tem que ser coisa muito pontual e rápida. Não dá para você ficar envolvida muito tempo na atividade, você sabe disso. Não tem é como. verdade. Então, tudo você tem que quebrar, tudo você tem que segmentar. Seja uma rotina da casa, né? Alguma coisa relacionada à limpeza, tudo. Tudo você tem que. Você não consegue ficar envolvido muito tempo. Isso é até bom, porque às vezes se você tem um tempo muito grande, você tende a dispersar. Agora, se você tem aquele tempo fixo ali, se você sabe que você tem 30 minutos, você vai focar naquilo e vai conseguir desempenhar. Então, assim, o legal é você ir colocando. Desculpa, a garganta coçou. O ideal é você conseguir colocando mesmo essas. Desculpa, gente. Essas tarefas e você ir dividindo. O que você vai fazer em cada dia da semana, você vai fazer um pouquinho em cada dia. Então fica bem legal dessa forma. Então você precisa saber, todos os dias eu preciso publicar no meu Instagram, toda semana eu preciso fazer o fechamento do caixa. Então, em qual momento que eu vou fazer isso? Né? É na soneca das crianças? Eu vou tirar 30 minutos ali à noite depois que as crianças dormiram? Então, a gente precisa ir conciliando isso mesmo e realmente ter essa visão mais profissional do negócio. Então, nesse sentido, a rotina familiar, ela é muito importante e fundamental, obrigada, e fundamental para a gente conseguir tocar o nosso empreendimento.
né? Então, acho que eu falei muito. Não, Deixa eu dar uma perfeito. pausa. Tomara também. Mas é Inclusive, verdade. se alguém quiser deixar pergunta aqui no ponto de interrogação, pode deixar, Laura? Pode, responde. Aqui, né, pensando na rotina dos filhos, quando meu esposo começou a trabalhar em casa, que antes meu esposo sempre foi trabalhar muito, sabe? Ele gosta de trabalhar, ele trabalha muito. Aí mesmo quando ele trabalhava CLT, ele sempre ficava lendo horário, fazendo coisa, ele sempre trabalhou muito. E aí Aham. era mais fácil para mim não ter rotina com os filhos, né? Eu vivia criando desculpas pro meu filho mais velho. E para não dormir cedo, que ele acordou tarde da soneca, porque não sei o que, não sei o que. E aí, mas aí quando veio a pandemia, né? Que meu esposo começou a ficar em casa e ele precisava trabalhar, e a criança, e o dia não deixava, e aquela coisa, aquela desordem. Aí eu vi que não dava, né? Porque aquilo estava prejudicando a nossa vida familiar. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a. Eu tinha umas ideias, assim, meio que eles ficam pregando por aí, né? Meio, não, criança não precisa dormir, que não tem ainda o desenvolvimento neurológico para isso, que não sei o que, não sei o que. Então, eu usava muita bengala, assim, nesse sentido. E então, Uhum. quando ele começou a trabalhar em casa, eu percebi que não dava, né? Quando a minha filha nasceu também. Ela sempre foi uma bebê anjo, então ela dormia a noite inteira, não chorava, não tinha cólica. Ela era um reloginho, assim, ela era uma bebê muito boazinha. O dia já foi o oposto, né? Teve cólica até uns 9 meses, chorava muito, passava a madrugada acordada. Aí de manhã a gente ficava dormindo porque não tinha dormido de madrugada, então era aquela bagunça. E eu acabei, né, ficando ali sem rotina nenhuma. Aí já quando a Dulce nasceu, eu meio que aprendi com ela. Foi muito interessante, que eu comecei a estudar sobre o assunto e comecei a ler, comecei a fazer uns cursos. E aí eu comecei a ver que não era tão difícil, que era uma coisa que dava certo pra gente aplicar na vida e que ia facilitar toda a nossa vida ali em família. E ajudar o meu esposo a conseguir Exatamente. ter mais tempo no trabalho dele. Igual, assim, 9 horas já tá, na maioria dos dias, né? Claro que tem aqueles dias atípicos, mas hoje em dia, 9 horas já tá todo mundo dormindo. Então aí ele consegue, se tem alguma coisa que ele precisa focar mais, ele foca. Ou às vezes ele acorda até de madrugada, quando ele sabe que as crianças também ficam o dia inteiro, né? Então ele sabe que as crianças vão estar ali atrapalhando durante o dia, sendo crianças, né? Então às vezes ele tem que acordar mais cedo para Uhum. fazer alguma coisa. Ou às vezes eu saio com eles, fico, deixo ele lá mais sozinho. Então eu percebi que era realmente uma questão de sobrevivência pra gente. Se eu não tivesse ajustado a rotina deles aqui, a nossa família corria o risco de passar muitas dificuldades financeiras, né? Porque ele não ia conseguir trabalhar, não ia conseguir, a gente não ia Sim. conseguir pagar as contas, pagar o aluguel, né? Pagar tudo. E então, graças a arrumar nossa rotina aqui, tudo melhorou. Eu aprendi muito com a Dulce, né? Eu falei, não, se ela tá acordando cedo, eu vou acordar o Liam cedo também, eu vou acordar. E eu acabava tendo que acordar cedo, porque ela acordava, né? Já que tinha dormido a noite inteira. E aí a gente seguia aquele dia, eu fui aprendendo mais sobre como ter uma rotina mais feliz com os filhos, aprender a ter mais paciência, aprender, né, sobre desenvolvimento infantil. Então, isso tudo, a família ali, ela é esse conjunto, né? Então, se uma parte está desajustada, as outras partes também vão acabar ficando um pouco desajustadas. Então, quando a gente consegue ajustar, principalmente essa questão da rotina dos filhos, tudo facilita. Que aí você sabe, não, depois do almoço, a bebê vai dormir, e aí eu vou cuidar dessa roupa aqui. Ou então eu vou dar atenção pro filho mais velho. Ou então depois que a bebê dormir, eu vou lavar a louça. Aí depois que a bebê dormir, eu vou conseguir responder uma mensagem que eu preciso responder, fazer alguma coisa que eu preciso fazer. E aí você vai conduzindo a sua rotina pela rotina dos filhos ali e vai ficando mais Exatamente. tranquilo, né? E tem a Isso. previsibilidade. Você sabe o que vem depois, eles também sabem. E aí fica tudo mais tranquilo, né? Para mim foi uma descoberta, assim. É uma coisa tão Uhum. simples, né? Mas que muita É, gente acaba não vivendo, né? eu acho que é porque, Laura, a gente aprendeu muito assim, que a rotina é um tabu. A gente associou rotina a uma coisa ruim. Tipo aquela história de, ficou ruim, caiu na rotina. Então a gente acabou tendo um conceito muito ruim de rotina. E eu vejo os extremos, né? Eu vejo as pessoas que acham que não, que a rotina é ruim, né? E aquelas pessoas que engessam, né? Que acham que rotina
é como se você fosse um quartel, ou como se você tivesse que cronometrar tudo, né? Que você aquela coisa rígida, né? E não é assim. Na verdade, é, a rotina ela existe para a família, né? Então a rotina nos serve, não a gente serve a rotina. A rotina é para nos ajudar, para nos trazer tranquilidade, né? Principalmente para as crianças, para trazer previsibilidade, para a gente justamente ter uma luz ali no fim do túnel, né? Então, assim, você também é mãe de dois pequenininhos, então a gente sabe que é muito puxada a rotina com duas crianças muito pequenas, né? Assim, praticamente bebês. Então, você sabe que tem uma luz ali no fim do túnel. Então, se alguma coisa desandou ali, aconteceu imprevisto, você sabe que tem um determinado momento que as coisas vão estar mais calmas. Você sabe que tem um determinado momento que elas vão tirar uma soneca ou que elas vão dormir, para a gente conseguir encaixar as outras coisas que são importantes também para o funcionamento da família. Como você falou, eu gosto de associar as roldanas, aquelas roldanas que são interligadas, então tudo precisa girar para a coisa funcionar como um todo, né? Então, assim, é muito importante e todo mundo se beneficia, né? Quando a rotina, de fato, ela tem um olhar, quando a gente constrói a rotina com amor, né? Olhando para os membros daquela família com amor, realmente com dedicação, todo mundo sai ganhando, né? Principalmente aquele que trabalha mais, porque às vezes aquele que trabalha muito, trabalha fora, por exemplo, meu esposo tem períodos do trabalho dele que ele fica até 12 horas fora de casa. Então ele chega, ele precisa de um lugar para ele repousar, ele precisa de um lugar para ele descansar. É um lugar físico, mas também é um lugar é, espiritual, emocional para ele descansar. Então a gente precisa aprender a proporcionar isso. Eu estou aprendendo. Confesso que eu ainda falho muito em alguns aspectos, né? Mas estou aprendendo e estou aprendendo a descansar também nessa rotina, né? Então, antes, às vezes, quando aconteciam muitos imprevistos, quando a minha caçula Valentina ela era mais novinha, às vezes eu até precisava da ajuda da minha mãe e eu saía para ir para a casa dela para ela me ajudar. Só que hoje eu vejo que a rotina já está tão bem estruturada que quando eu estou muito cansada, eu prefiro até ficar aqui, porque eu sei que vai ter momentos aqui que vão estar mais calmos, que eu vou conseguir ficar por aqui e descansar mesmo aqui no meio da rotina. Então, assim, é muito gostoso, sabe? Quando a gente vê que realmente vale a pena. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, o primeiro ponto, para quem quer empreender em casa, né? Para quem quer trabalhar de casa, para quem quer conduzir um empreendimento familiar. Pensa na rotina, pensa como que funciona aquela família. Então, assim, aqui uma coisa que deu muito certo, Luara, foi a gente pensar nos horários. É, como meu esposo trabalha fora, então ele tem um horário para sair e um horário para chegar. Então, definimos o horário do café da manhã. Então, a gente basicamente definiu o horário de acordar. As crianças já acordam cedo, aqui eles também dormem a noite toda e dormem cedo também, por volta das 8, 8:30. A Valentina, às vezes, um pouco mais cedo, que é a mais novinha. Então, como eles dormem cedo, eles acordam cedo. E aí a gente já começa o café da manhã em família e o dia já começa. Então, mesmo meu esposo trabalhando fora, a gente consegue tomar o café da manhã em família. Às vezes a gente consegue jantar, aos finais de semana a gente consegue fazer todas as refeições juntos. Então, são momentos que a gente vai tendo, né? Porque a família, ela deve funcionar como uma orquestra. Então, todos os membros estão juntos, ainda que cada um esteja tocando um instrumento diferente, né? Porque cada um tem o seu papel, a sua função, mas a gente está tocando numa mesma harmonia, numa mesma música, numa mesma melodia. Então, cada um com seu papel, cada um desempenhando seu papel. Uns são crianças, outros são adultos, o esposo, a esposa, mas tudo num conjunto só. Então, assim, também uma dica importante que eu deixo. Quando eu passei a olhar, assim, para o meu marido como a pessoa mais importante dessa casa, né, que a gente precisava dar devida importância para ele, para a rotina dele, para tudo que ele precisa, as coisas também começaram a fluir melhor. Então, assim, procuro organizar. Depois eu passei a olhar a necessidade.
das crianças, porque aí meu marido sai para trabalhar, então eu comecei a organizar os horários das crianças aqui e depois eu fui ajustando os meus horários dentro da rotininha deles. Então, assim, até passei a ser uma pessoa mais organizada. Então, antes eu dormia muito tarde. Às vezes ficava perdendo horas no celular, mexendo ali em coisa que nem era importante, né? Porque se ainda fosse trabalhando, tudo bem. Mas não, às vezes eu ficava perdendo meu tempo, dormia muito tarde. E hoje isso acontece raramente, já tem muita frequência. A maioria das vezes eu consigo dormir mais cedo. Então eu sei que se eu aquele dia que estou muito cansada, eu posso deitar mais cedo, deixar alguma coisa para o dia seguinte, e assim as coisas vão fluindo melhor. Então a É gente verdade. realmente colhe muitos benefícios. Você falou aí de ficar até tarde, né? Ali, eu esqueci a palavra, mas ali, né, procrastinando, né? Fazendo nada. Às vezes a gente quer ter um tempo para descansar, né? Depois que os filhos dormem, a gente meio que quer descansar um pouco a cabeça, vai ver alguma coisa, às vezes, né? Só que aí você vê, já passou 2 horas. E aí vai vindo, às vezes você vai ficando deprimida, porque você tá vendo alguma coisa, você fala, nossa, mas eu não consigo fazer isso, sei o quê. Aí você vai ver se tá perdendo o seu tempo ali, né? É a É igual comparação. muita gente fala, ah, essas mães aí que ficam fazendo live, ficam fazendo coisa na internet. Com que horas que elas estão cuidando dos filhos, né? Como que arranja tempo? É aquilo, né? Porque eles estão dormindo. Só que a gente tem que olhar para nossa realidade com muito carinho. A gente não tem que querer nem se comparar com os outros. Porque às vezes a gente É. vê muita gente que está empreendendo na internet, ou até tem seus negócios físicos, que tem e-commerce. Aí você fala, nossa, como que você consegue? Como que fulano consegue? Porque fulano tem filho, não sei o que, tem marido, e tá ali fazendo tal coisa. E aí você fala, nossa, mas eu não consigo, porque olha, eu nem consigo lavar a louça hoje. Às vezes a pessoa fala, porque aqui minha pia tá cheia de louça, minha casa tá uma bagunça, e a pessoa tá ali fazendo tanta coisa. É claro que a gente não vai, às vezes, falar isso, mas a gente pode acabar pensando e vai ficando ali Sim. deprimida, né? Vai ficando deprimido com aquilo. Mas aí a gente tem que olhar para nossa realidade, porque assim a gente vai amadurecendo. Quando a gente para de olhar ali para a vida do outro e olha para nossa, para nossa Exato. realidade, né? O que que aconteceu comigo hoje, no meu dia? Como que eu acordei? Como que os meus filhos acordaram? Né? Por que que eu não lavei a louça? Ou por que que eu lavei a louça? O que que eu fiz de bom? O que que eu fiz de ruim? A gente pode chegar à noite e fazer aquele nosso exame de consciência. Mas não para a gente ficar deprimido, chorando, se sentindo mal, se sentindo Uhum. incapaz. Mas para a gente ter coragem de ser melhor, né? De falar, não, amanhã eu vou Exatamente. administrar melhor meu tempo, eu vou ficar menos no celular, eu não vou ficar batendo tanto Exato. papo no grupo, eu vou só falar oi, eu vou só. Amanhã eu vou priorizar a minha vida de oração. Se isso não está me fazendo bem, se ficar vendo isso não está me fazendo bem, eu vou fazer uma coisa que me faz bem. Eu vou ali, vou rezar um terço, vou fazer minha oração, vou falar com Deus, eu vou fazer um exercício. Se eu estou me sentindo mal, se eu estou me sentindo feia, eu vou ali, vou fazer umas abdominal, vou fazer um exercício. E aí a gente tem que aprender a olhar para a nossa realidade com carinho, para a gente ser o melhor, né, da nossa vida. Assim, que quando você tem um negócio próprio, tudo ali vai depender muito de você, né, do seu estado emocional, de como você Hum. está se sentindo. Então, eu vejo muitos empreendedores falando isso, até mesmo aqueles livros, né, que são clássicos aí dos negócios. Sempre fala que a gente Uhum. tem que ter esse cuidado pessoal, né, cuidar muito bem de todas as áreas, né? A área ali espiritual, a área física, a área emocional. E quando você está cuidando de você, você está sendo bem sucedido na sua vida, no seu cuidado, todos os dias, com a sua família, com você, você vai conseguir trazer isso para as outras áreas da vida, né? Exatamente. Isso mesmo. Tem que ter uma vida ordenada mesmo, né? E essa questão que você comentou, Lara, de não comparar, é muito importante. A gente não deve comparar, a gente deve olhar para às vezes o que o outro está partilhando aqui e aquilo lançar uma luz sobre a minha vida e de repente eu ver alguma coisa que eu posso pegar de bom, mas nunca uma cópia ipsis literis, Ctrl C, Ctrl V. Né? É igual você falou, olhar com caridade, com carinho, com amor para nossa realidade. Então, por exemplo, eu vejo que uma coisa que está muito em voga agora é a questão do congelamento de alimentos, né? Não, congela para você ganhar tempo e tudo mais. E durante um tempo,
eu fiquei muito preocupada com isso, que eu falava assim, gente, será que eu só vou conseguir ser feliz aqui, otimizar meu tempo na cozinha, se eu congelar? Porque tem muitas técnicas, hoje tem muita gente na internet falando sobre isso, sobre essa questão de otimização de tempo na cozinha. Então, daí o nosso olhar deve ser inteligente, de olhar para aquilo e ver o que é que encaixa na minha realidade. E eu passei a perceber, porque assim, o meu esposo, ele, durante um bom tempo da vida dele, ele trabalhava e estudava. Então, o tempo dele era muito corrido. Nesse período da vida dele, Moara, ele só comia comida congelada. Então, assim, ele falou pra mim, nossa, eu já comi comida congelada tanto tempo na minha vida. E assim, coitado, né? Porque assim, eu tô aqui, posso fazer uma comida gostosa, fresquinha. Por que que eu vou congelar? Então eu encontrei a minha maneira aqui de organizar que não ficasse pesado, porque a gente sabe que cozinha é uma coisa que a gente fica, se brincar, a gente fica ali muito tempo envolvida, né? Mas eu encontrei a minha maneira de conseguir fazer uma comida fresca todos os dias, mas que não me comprometesse tanto. Então eu simplifiquei o cardápio, e comecei, aí aqui eu estabeleci assim, eu faço o almoço para esquentar na janta. Então é o mesmo cardápio. Almoço e jantar é a mesma coisa. É uma forma de todos os dias ter comida fresca. Eu não preciso cozinhar duas vezes, mas também não preciso congelar. Não tem necessidade aqui dentro da minha rotina. E tá tudo bem assim. Então é esse olhar que a gente tem que ter. O que que eu posso fazer com amor e com caridade, né, para minha família, para o melhor para minha família. Porque a gente tem que pensar nisso também, né? Porque às vezes a gente fica só na praticidade e a gente se esquece do amor e do sacrifício, né? Então eu percebi, gente, fazer uma comida gostosa, fazer uma comida fresca, dedicar, né, ali na alimentação, é uma forma de amar minha família. Então, preciso me dedicar a isso. Tanto é que eu tô aprendendo, assim, agora, depois de 5 anos de casada, que eu tô aprendendo a cozinhar melhor. Então, é uma forma da gente amar. Então, a gente precisa pensar nisso também. Ah, o que que cabe? Então, assim, algumas coisas da gente congela, uma carne, a gente congela, mas as outras coisas eu faço a comida fresca mesmo, sabe? Então, assim, não tá tudo bem, tá tudo certo, é a forma que a nossa família encontrou de conduzir isso, né? Então, não existe, em determinadas situações, não existe certo e errado, existe aquilo que cabe na nossa realidade, na nossa família, né? É verdade. Uhum. É verdade. Faz muita diferença quando a gente aprende a ter esse olhar individual, né? É igual no começo da minha gravidez, que eu sempre passo muito mal. Então eu tava muito. Eu não tive tanto, não vomito, né? Não tenho aquela coisa de ficar vomitando todo dia, mas muito enjoado, muito cansaço, que eu não conseguia fazer nada. Aí eu lembrava, eu queria estar fazendo tanta coisa, eu queria estar. Aí eu queria estar fazendo live, eu queria estar fazendo não sei o quê, queria estar. Eu não conseguia fazer nada, só conseguia dormir, cuidar da minha família do básico, né? Fazer comida, crianças no modo sobrevivência. Comida, banho, leitura e dormir, assim, uma coisa muito no automático ali, porque qualquer um momento que eu tinha, eu deitava e dormia ali. E aí, às vezes eu abri o Instagram, eu ficava meio deprimida, assim, ai, que eu não tô fazendo nada, sabe? Aí eu falei, vou sair daqui. Esse é o meu momento de ficar assim, né? De viver esse meu sacrifício aqui. Porque a gestar uma vida não é uma coisa qualquer, né? É realmente uma entrega ali de corpo e alma, é ali o seu espírito, tudo está envolvido. Então, principalmente nessas situações da nossa vida, a gente tem que olhar para a nossa realidade ali e ter a maturidade de saber o que é melhor para a gente, né? É isso mesmo. Exatamente. Camila, se você quiser concluir, a gente já está quase a 1 hora na live. Sim. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei bastante coisa sobre rotina, sobre priorizar a família, os membros, né, de conduzir as coisas com caridade, com amor, de manter a divina ordem. Então, eu quero concluir dizendo que se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar, ou se quiser deixar depois algum comentário para o Lara, para mim, se a gente puder ajudar, né, com um pouco de experiência que a gente tem, eu me coloco à disposição, um pouquinho de experiência que a gente tem aqui na nossa família.
E espero que vocês tenham gostado do que a gente falou, gostado do tema. E podem deixar as perguntas, vou me colocar à disposição aqui para tirar essas dúvidas mesmo. É muito, eu gosto muito desse tema porque é algo assim que motiva as pessoas, né? Às vezes a gente perde tanto tempo, seja vendo milhares de séries, ficando deprimida com pouca coisa, se sentindo mal em casa. Então, fica, né, o convite de quem vê essa live gravada, né? De realmente fazer o que você quer fazer. Se você tem algum sonho para realizar, se você tem algum projeto para sua vida, para sua família, para não desistir, né? Para ir lá e fazer e tentar, porque o não a gente já tem, né? É, Como diz o ditado. O não a gente já tem. Se a gente não ir atrás, a gente realmente não vai nunca sair do lugar. Então, a gente tem que ter essa coragem, né? Essa fé, a virtude da fé, pedir para Deus a virtude da fé e seguir em frente, né, Camila? é isso mesmo, perseverar. E a gente colhe muitos frutos, a gente amadurece muito quando a gente conduz o empreendimento. Então, toda a família ganha. É muito bom. Obrigada, Camila, pela sua Obrigada mais uma vez. disponibilidade, por ter compartilhado com a gente. Deus Eu abençoe. que agradeço. Depois a Amém, gente Deus marca, abençoe também. depois a gente marca outro bate-papo aí. Tá joia. A gente conversa. Obrigada, Eu gostei muito. Obrigada mais uma vez, Lara. Um grande Deus abraço. Deus abençoe. abençoe. Grande Boa abraço. noite. Boa Até noite. mais. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.